havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E que assim seja, que a gente possa aprender a buscar na fonte que jorra a vida, que é Ele. Uma vez que eu já ouvi teu falar, o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Então posso estava eu, quando o homem judeu viu a sede, se ouvir, conhecer, e me ofereceu alma que Bom dia! Bom dia. Hoje a gente está assim, deixando a água transbordar, para que a gente não aprenda a não buscar em lugar nenhum, né? Apenas no Senhor. Amém, amém. Mas, terceiro dia do nosso devocional, né? Domingo. Domingo é dia da família. Isso tem tocado no meu coração desde ontem, assim, domingo é dia da família. E aí, vamos falar de oração. Vamos falar daquele último trecho ali, né? De Mateus 21, lá no versículo 22, onde a gente tem falado, né? Que ele diz: se creres, receberão tudo o que pedires em oração. Amém. E falar sobre isso, acho que vai muito além do racional, da mente racional, né? Eu tô pensativa hoje. Começa aí, tia. Então, Tô bom refletindo. dia. Tá, bom dia. Domingo, né, como a Mayara falou, domingo é dia da família aqui em casa. É literalmente dia de nós estarmos juntos, sabe? A união. Então, hoje a gente vai falar sobre a oração, né? Sim. Porque ela é o nosso alimento, né? Sim. E eu fiquei pensando assim sobre aqui Jesus disse: se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Isso ontem a gente falou um pouco da fé, né? Do que a fé nos move. E a fé é junto da oração. Tu só vai ter essa comunicação com Deus através da fé, mas também em oração, né? E eu fiquei pensando quantas coisas a gente já recebeu em oração, quantas coisas também quando a gente orou e não recebeu, porque também foi um sim do Senhor, Sim. e foi também por uma oração, né? Quantas curas, quantos milagres acontecem através da oração, a intimidade nossa com o Senhor, através da oração, do coração sincero, a oração é uma coisa sincera de cada um, na sua individualidade com o Senhor. Eu até li ali em Mateus que não é para ser hipócrita, ficar falando orações lindas e maravilhosas, como a figueira que a gente viu, que sempre quer mostrar, mas sim
uma oração sincera, com um coração sincero, né? Isso agrada o coração do Senhor. E esse trecho que a gente está lendo aqui também sobre a figueira, né? Ali do Mateus 21, do 18, que vai até o 22. Olha quantas coisas o Senhor Jesus nos ensinou nesse trechinho, sabe? Falou sobre não estar vazio, né? Que a figueira estava vazia. Logo depois, então, ele falou sobre a fé. Hoje a gente está falando vai falar um pouquinho sobre a oração. Então, assim, Jesus sempre está nos ensinando, né, a se mover pelo céu, né? E a oração, ela é a chave. Ela é a chave para a nossa vida, sabe? E, e eu creio que tem muitas pessoas, assim, eu acho lindo isso, assim, que é muito simples, mas fazer o almoço em família, como tu falou ali, e a oração. Dizer, Pai, tu tá presente aqui também. Sim, sim. Sabe E, que eu falei que eu fiquei pensativa, né? Porque essa palavra, né, oração, ela me remete muito a testemunhos, não tem como fugir disso, né? E aí eu fiquei aqui, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim mesmo, não tem que falar. E é uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro dia, a gente está no terceiro dia, mas é muito real. Esses 40 dias de devocional, eles são uma cura, não só para quem a gente vai conversar, mas para a gente, né? A gente vai passar por um processo, por um deserto de 40 dias, para se alimentar ou para frutificar alguma coisa, né? Nossa vida ela é um processo. E por muitos anos, sabe? Eu sou casada já faz 18 anos. E por muitos anos eu orava, eu pedia mudanças, eu colocava para o Senhor, dizia assim, mas eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria que fosse dessa forma, né? E eu lembro que no começo, eu nem sei quantos anos atrás, a Sofia já tem 8, então foi antes da Sofia nascer, eu orava para que o meu marido conhecesse a Jesus, sabe? Eu orava para que ele conhecesse, para que ele tivesse um contato. Então eu lembro que eu ia nos cultos de quarta-feira, que eram aqueles cultos de você fazer não é propósito que se diz, mas me fugiu a palavra. E eu ia e eu fazia o propósito, e eu ia, né, tantas quartas-feiras fazendo aquele propósito para que ele se aproximasse. E aí ele começou a conhecer no tempo do Senhor, não no meu, tá? Ele começou a conhecer, mas de um conhecer ainda muito distante. E eu dizia, Senhor, né? Gente, eu não posso colocar aqui em anos, porque eu não fiz essa conta, mas eu acho que uns 15 anos orando ali, né? Para que isso acontecesse. Só que chegou um momento que o Senhor começou a dizer assim para mim: não adianta você orar e continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, né? Ninguém vai mudar. Você tem que mudar. Você tem que fazer. Como é que você vai cobrar de outra pessoa sendo que você não faz? Como é que você quer algo que o outro faça sendo que você não está fazendo? Né? As suas atitudes são erradas. Erradas não, mas as suas atitudes são negligentes, né? E aí me veio muito, quando eu fui olhar aqui essa questão de oração, Lucas 11, do 1 ao 13, onde ele fala: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo determinado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João nos ensinou a ser discípulos, né? E essa frase, ele disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, o Senhor deixou o Pai Nosso, né? E se você for parar e olhar para o Pai Nosso, ele começa Pai Nosso, Pai.
né? Uhum. Que está no céu. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Que a honra seja sua, Senhor. Porque a gente tem mania de começar a orar e dizer assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda, né? Eu te entrego, Senhor. Eu eita, que hoje tá fugindo as palavras, mas eu te entrego, Senhor, esse propósito, assim, eu te entrego essa pessoa. Toma conta, Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer. Mas é engraçado, porque a gente pede já dizendo para o Senhor, ó, você tem que fazer tal coisa. Então eu entregava e dizia assim, Senhor, toma conta, porque muda a vida dele. Mas não é assim. Como é que você quer que o Senhor mude algo se você ainda está no campo material, se você ainda está no campo terreno, e você está esquecendo de dizer assim, Senhor, Tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, por quem a minha vida, Tu és a água que transborda, Tu és aquilo que preenche, que sacia a minha sede, sacia a minha sede. Olha a diferença, não é transforma a vida do outro. Não é dizendo assim, ó pai, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor me dê tal coisa. Olha a criança mimada. Não. É dizer, Senhor, me ensina. Me ensina a ser transformado. Me transforma. Tu que estás no céu, me dá o pão de cada dia. E aqui eu nem falo do alimento físico, eu falo do alimento espiritual. Me dá o que eu preciso para entender, para suportar, para melhorar, para crescer no dia de hoje, sabe? E, gente, foram mais de 15, sei lá, 15 anos orando. E só no ano passado, 2024, que eu entendi que eu precisava me calar. E quando eu me calava, eu alimentava a minha alma. Porque eu parava de olhar para o problema do outro e achar assim, que o outro é o problema. E eu começava a olhar para mim e dizer assim, Senhor, me modifica, me faz entender, supre as minhas necessidades com a tua palavra, porque tu és a minha necessidade. E aí, a partir dali, eu comecei a colocar a minha necessidade no Senhor. E semana passada, eu ouvi do meu marido ele dizendo assim, ela chegou tão diferente em casa, tão diferente, era algo tão diferente que eu não sabia explicar. E aquilo começou a mexer comigo. Começou a movimentar a minha vida, porque eu queria entender o que estava acontecendo com ela. A casa estava organizada, as coisas estavam todas no lugar, ela estava em paz. Quanto mais eu rebatia, mais eu brigava, nada acontecia. E aí sim, quando eu mudei, quando eu me saciei do Senhor, quando a minha oração foi, Pai, me sacia, me dá o meu pão de cada dia, que seja feita a sua vontade, a vontade dele começou a ser realizada. Amém. Amém. E a partir dali, o meu marido começou realmente a conhecer o Senhor de uma forma íntima. Então, não tem como, gente, falar de oração e dizer assim, continua orando do jeito que você está orando. Não. Tenha intimidade. Salmo 57 vai dizer assim, de tarde e de manhã e de meio-dia eu orarei. Não é, como a gente falou ontem, não é uma coisa que você vai parar e vai fazer um devocional aqui de manhã e vai esquecer dele. Não. Você vai falar dele, você vai respirar ele, você vai ouvir ele o dia inteiro. O dia inteiro. Sabe aquele presente, aquele projeto que você está tão ansioso, que você quer falar a todo momento? O Senhor tem que ser assim nas nossas vidas. Isso é uma oração. Porque a oração é um momento de intimidade com o Senhor. E é esse momento que ele consegue acessar o nosso coração e a gente acessa o coração de Deus. Só que se a gente for levando o outro, a gente esquece de sarar as nossas feridas, o nosso coração. E eu acredito piamente assim que a oração é onde tu coloca o teu coração como tá.
Porque aí, se tu vai para a oração, eu vou lá orar. Mas aí, de vez de dizer, Senhor, realmente, hoje eu fiz tal coisa, eu preciso mudar, eu preciso do Senhor nessa área, Senhor, me ajuda. Não, eu vou lá e digo, Senhor, tu muda a vida do fulano. Senhor, sabe? Aí, nesse momento, eu tô, eu tô tirando o foco da minha necessidade e quero que o Senhor transforme a outra pessoa. Mas isso não é problema meu. Se o Senhor não alcançou o outro, por quê? Porque não é o tempo, não é aquilo que o Senhor quer. Talvez para o Senhor tá ok. Mas o que eu, Margarete, preciso pedir para o Senhor que ainda cure, que ainda transforme. Mas também, quando tu estava falando ali, a gente está falando assim de oração, de saber que a pessoa pode orar ao Senhor e tu vê que ela, quando quiser e quando o Senhor quiser, Ele chama ela para perto, é uma coisa. Mas eu vejo a oração também assim, ó. Eu, quando vou orar, Pai, como a gente orou, que também eu ia falar do Pai Nosso, que é o nosso Pai que está no céu, que Ele tudo vê, que tudo Ele sabe. Quantas pessoas doentes estão nos hospitais? E às vezes a gente fica assim, ó, pedindo em oração umas coisas tão egoístas, sabe? E eu vejo quantas pessoas estão nos hospitais precisando de nossa oração. Quantas pessoas, quantos países estão em guerra e eles estão precisando da nossa oração. Quantas pessoas têm fome, fome de Deus, fome física, e aí precisa da nossa oração. E a oração ainda tem que ter uma ação, porque se a gente só ora e não fazer, ela também não é uma oração, porque diz orar e uma ação, né? Tem que ter a fé, mas junto também tem que ter uma ação. Porque se eu souber que o meu vizinho está em necessidade, eu só orar, não é adiantar. Eu preciso também ver o que ele precisa fisicamente, sabe? Para alcançar. Então, a oração, para mim, assim, ela é muito poderosa. A gente pode contar muitos milagres de muitas pessoas que alcançaram milagres através da oração, pessoas que tiveram casamentos restituídos através da oração. Por quê? Mas daí tu acabou de a Maiara dizer que é o tempo de Deus, mas assim, ó, a Maiara também falou que Deus só vai fazer quando o teu coração começar a ser curado. Exatamente. Sabe? Vou dizer assim que talvez o meu casamento, alguns anos atrás, não era como era hoje, mas uma das coisas que eu, assim, de começo, eu comecei a orar para a restituição do meu casamento, sabe? Mas eu entendi que a mudança começa em mim. Exatamente. Então, isso é o quê? É a oração. A oração, ela também, ali o Espírito Santo também vai te mostrar as verdades tuas. E às vezes vai doer. Vai doer. E isso tu consegue o quê? Em oração. Né? Em oração, Deus vai te mostrar assim, ó, como tu é com aqueles que estão ao teu redor. Sabe? Porque eu vejo assim que quando a gente vai para a oração é um momento de intimidade com o Espírito Santo. E ele é santo. E ele começa a mostrar as tuas, sabe? Não vou nem dizer o nome. É isso. E dói. Aí tu te confronta e tu pensa, mas Senhor, verdade, às vezes vai acontecer de a gente estar em oração e o Senhor dizer, olha, vai lá e perdoa. Olha, aí tu tem que ir lá dizer, não, se tu não for ir lá e perdoar, eu não vou ouvir as tuas orações, porque está no Pai Nosso. Se tu não saber perdoar, o Pai que está no céu não vai te perdoar. É a oração que Jesus nos ensinou, né? Então, às vezes, assim, me aconteceu uma vez de eu ir orar, e quando eu fui orar, o Espírito Santo disse, se tu não pedir perdão, eu não vou escutar a tua oração. Uau.
E aí, então, e aí não é uma coisa simples de tu dizer assim, ó, não, eu fiquei um tempo ali, eu pensei, não, eu não vou, porque não fui eu a culpada, não fui eu, né? Mas não interessa quem é o culpado, mas tu sabe, tu como é conhecedor da palavra, tu conhece, pede perdão. Aí depois a gente conversa, sabe? Então, a oração é uma conversa com Deus, sabe? É a chave que a gente acessa os céus, né? E aí não é assim, ó. Aí tem outras coisas também que diz como é que se ora. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de falar com Deus. Mas sim, a gente precisa tirar tempo de oração com o Senhor, porque a gente cresce em oração, né? E aí a oração, às vezes tu pensa, ai, Margarete, mas é só ajoelhada. Não! Tu pode estar. Eu vou dizer para vocês que a oração é o pensamento que tu tem o dia todo com Deus. É aqui, sabe? É o dia todo. Tu fala com o Senhor o dia todo, então o que? Tu tá se comunicando. É uma comunicação. Jesus se retirava, ia Uma para o monte, amizade, né? Jesus se retirava para ir para conversar com o Senhor, né? Então é isso. A oração para mim é o nosso alimento também, né? Também é mais um alimento. E é essa intimidade, né, que você estava falando de tudo que você fala, tudo que você tá em oração. Em Jeremias 29:12, ele fala, né, invoca-me e eu te ouvirei. Fala comigo que eu vou te ouvir. Só que o que você fala, necessariamente não é o que você vai ter de retorno. Não, Porque é como você lidar com seu pai, com a sua mãe aqui na Terra. Bom dia, Angélica maravilhosa. Vamos dizer assim que você tem um filho. Se teu filho chegar e te pedir para fazer uma coisa que é absurda, você vai deixar? Você não vai. Você vai ter que ensinar. Se teu filho errar, você não vai falar para ele, olha, você errou, peça desculpas. O Senhor é a mesma coisa, ele é pai nosso. E pai ele vai te ensina. dizer, educa, né? Ensina, exatamente. Ele nos ensina, sabe? Ele nos ensina. Manda pra vida. Sabe? Me fugiu o que eu ia falar antes, mas daqui a pouco volta. A menopausa tem disso, sabe? Me deixar a gente esquecida. Ai, mas intimidade. Era isso que eu ia falar. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu já sou casada há 31 anos, não me lembro mais. É bastante tempo. E eu vou dizer pra ti que nesses anos todos, eu vi o meu marido ler a Bíblia, ajoelhar e orar. E eu nem conhecia o Senhor. E eu pensava, meu Deus, esse homem todos os dias faz isso. Que coisa chata, sabe? Eu não tinha hábito, eu nem sabia o que era orar. E isso eu quero dizer assim, que como isso é difícil. Como isso é difícil tu ter uma vida de oração. É vida. Vida de oração quer dizer assim, ó, sempre. É hábito. É natural. Só que Como você come, pessoas que eu acho, não vou condenar porque eu tô falando isso porque eu vivi isso. Levantar da cama, botar a roupa e seguir a vida. Deitava, seguia a vida. Eu não sabia o que era orar. Mas hoje, como eu acho importantíssimo é levantar e orar. Gente, dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela noite, Senhor. Sabe que tu pensar, Deus, eu agradeço, ser grato. Eu agradeço porque eu tenho uma cama para dormir. Tu já agradeceu pelo ar-condicionado que a gente tem nesse calorão? Tu dorme confortável. Agradecer porque assim, ó, eu e você hoje, a gente é casada, a gente tem seus esposos. E aquelas que são viúva, ou aqueles que são viúvo, que não tem mais o seu companheiro, agradece porque você tem o seu companheiro do lado. Agradece porque você tem seus filhos. Agradece pelo alimento. E aí, se ainda não tem, agradece pelo que vai ter. Isso, sabe? Agradece se não tem esse, mas eu tenho aquela outra forma de fazer, sabe? E aí, como a gente vai levantar e tocar a vida como se não existisse nada.
Não tem como. Eu tenho porque eu trabalho, eu tenho porque eu estudei, eu tenho sabe? Não, tu tem porque Deus te deu. Tu tá vivo porque o fôlego dele tá na gente. Aí tu pensa assim, ó, Deus, obrigado porque eu respiro. Eu tenho um corpo perfeito. O dom da vida, eu o dom da falo. vida. Gente, Deus olhos para nós enxergar, deu a boca para nós falar, os pés, gente, tanta coisa para agradecer. Em oração. Tanta coisa pra dizer. E para louvar o nome dele, né? Louvar, Para engrandecer engrandecer, o nome dele. sabe? Então, é isso assim que eu penso assim que agradece. Faça uma oração de agradecimento. E no teu Agradece. Agradece, agradece, as coisas não estão boas. Obrigado, porque eu sei que tem algo que vai me ensinar. Isso já é uma oração. Oração não é aquele tempo que tu vai ficar 2, 3 horas lá. Talvez é tu. Talvez eu, Margarete, não. Talvez eu, Margarete, só naquele tempinho dizer, Senhor, eu te agradeço. De verdade. Ele vai ver a sinceridade do coração. Do coração. Exatamente. Do coração. Aquela palavra. É uma palavra, e sabe? não se apega, deixa o teu coração fluir numa oração. Sim. E já que a gente está falando disso, deixa o teu coração fluir em uma oração, vamos orar. Vamos orar e agradecer esse dia. Agradecer porque se você levantou hoje foi porque o Senhor te permitiu. Então, para que você tenha um domingo abençoado, vamos orar, fecha teus olhos e deixa sair o que tiver que sair, mas também deixa entrar todo, que o Espírito Santo entre na sua vida e que de alguma forma ele leve no seu coração aquilo que você precisa, não o que você está querendo, mas o que você precisa para o dia de hoje. Então, eu hoje quero, não sei se tu vai querer orar, né? Pode ficar à vontade. Não, mas eu acho bem interessante que isso hoje a gente vem orar e eu acho que é bem do Senhor. Nós vamos orar o Pai Nosso, eu vou orar aqui, tá? Porque... A gente não tinha combinado. Não tinha não, combinado. de verdade. Então, eu acho que a gente deve orar o Pai Nosso, porque se tu não sabe orar, vai lá em Mateus 6:9 e ora o Pai Nosso. E leia o versículo todo e perceba o quanto é importante. Se os discípulos que andavam com ele a todo momento pediram para aprender a orar, uau! Olha o poder da oração. E o Pai Nosso, ele é um guia. Ele é um guia. Né? Se você for para Moisés, lá no comecinho, por que Moisés realizava tantos milagres? Porque ele dizia assim, Pai, em teu nome, para que as pessoas vejam a tua glória, a tua grandeza. Não é eu, é para que o teu nome, já que o Senhor falou que ia fazer aquilo, então que as pessoas vejam quem tu és, que tu és Deus. Sim. Então diz assim, ó. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E sabe, Maiara, que eu gosto de pensar ainda assim, ó. Não, pensar não. Quando eu oro assim. Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Que todos nós venhamos conhecer a santidade do nosso Deus. E que venha o teu reino. Traga, Senhor. Traga os céus. Desce o céu, Senhor. Que nós, através da nossa oração, venha trazer o céu para a terra. Que o céu venha, que a glória do Senhor venha sobre nós, sabe? E que aí, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Como é feita, Senhor, no céu, Pai. Que nós aqui na
terra possa viver o sobrenatural do céu. Que Amém. nós não se encaixe em padrão humano, Amém. padrão da sociedade, mas sim um padrão do céu. Porque do Do momento que céu, nós pedir, Senhor, venha teu reino, que ele se estabeleça em cada coração, Senhor, em cada lar, Senhor, que ali o Senhor possa, Senhor Deus, colocar o teu trono da graça nesta manhã, em nome de Jesus. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, Senhor. Eu peço o alimento que eu preciso, Senhor, não aquilo que eu acho, Senhor Deus, que o outro precisa, Senhor. O alimento necessário, Senhor Deus, para mais um dia, Senhor, para que eu possa viver em paz, Senhor, com a minha família, com a minha casa, com meus amigos, Senhor. Dá-nos o alimento necessário que precisamos, Senhor. Não coisas supérfluas, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Sim, Deus. Perdoa as minhas ofensas quando eu ofendo os outros, Senhor. Quando eu sei que eu estou ofendendo porque eu quero, Senhor, ou quando eu faço, Senhor, inconscientemente, Senhor, Deus, me perdoa, Senhor. E também, Senhor, como também no que nos perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos. E que a gente também venha saber perdoar, que a gente também venha saber se colocar no lugar do outro e saber por que levou aquela pessoa também a nos ofender. Que a gente também saiba a perdoar. E não deixe que sejamos tentados. E que Deus não permita que a gente seja tentados. Tem tantas coisas nos atentando, tem tantas pessoas caindo, Senhor Deus, ou eu posso cair, Senhor, por uma cilada do inimigo. Então, Senhor Deus, não permita que eu seja tentada, Senhor. E livra, Senhor Deus, nós das armadilhas, do mal, Senhor. Porque aqui diz, Senhor, livra-nos do mal. Sim, Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor. Do mal que está, Senhor Deus, sempre à espreita nos pegar, Senhor. As armas forjadas do inimigo, Senhor. Livra, Senhor, a nossa família, a nossa casa. Pois teu, Senhor, é o reino. E é. O poder é teu, Senhor. A glória é tua. Para todos sempre, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Deus, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. E essa palavra chegue no seu coração e no coração de todo mundo. Amém. Vai ainda ver essa live ao longo do dia, né? Amanhã a gente volta ao nosso horário normal, né? 8 horas? Sim. E para 8 horas. quem não consegue fazer no horário, gente, as lives estão ficando salvas lá no nosso canal, tá bom? Então, um lindo domingo para vocês, abençoado. E amanhã a gente volta. Beijo. Jesus. Amém. Beijo. Até amanhã. Tchau.